Estamos recebendo aqui, segunda-feira, o vereador João Pedro Grill, presidente da Câmara de Vereadores, para a gente falar aí de sessão da Câmara. Hoje, o retorno da sessão às 19 horas, né, presidente? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os nossos web telespectadores na Rádio Clique. Uma alegria estar aqui nesta segunda-feira para a gente poder conversar um pouquinho sobre o andamento da Câmara de Vereadores. E exatamente hoje a nossa sessão é às 19h30. Agora é um novo costume, né? Tanto para nós vereadores quanto para a nossa comunidade, para a população, que as duas primeiras sessões estão do mês. Então, considerando que hoje é dia 5 de maio, sim, a primeira sessão do mês de maio, hoje teremos ela então às 19h30, assim como a próxima sessão, então no dia 12 de maio. As duas primeiras sessões às 19h30, às 19 horas, olha, já estou me confundindo. 19 horas. As duas primeiras sessões às 19 horas e as outras duas ou as subsequentes dentro do mês ainda são no horário das 2h30 da tarde. Então hoje às 19 horas teremos a nossa sessão. No mês de junho que nós teremos 3 sessões à tarde, né? No mês de junho teremos 3 sessões. É, porque eu estou vendo aqui o mapa, dia 2 e 9 vai ser à noite, depois tem 16, 23 e 30. Geralmente alguns meses são de 5 semanas e aí acaba tendo 5 segunda-feira, a gente acaba tendo uma terceira sessão às 2h30 da tarde. Então hoje a sessão já é então, nesse turno da noite, como vem historicamente sendo, e temos uma ordem do dia, alguns projetos de lei já em debate, né? Início de... Antes de desculpa, presidente, só uma análise, assim, como é que deu para analisar esse primeiro mês, né, de mudança nos horários? É interessante. A percepção, né, que se teve. Muda um pouco pela questão da gente se organizar, né? Por exemplo, segunda-feira, neste momento, dando entrevista que são 10 horas e 11 minutos. Sendo as 2h30 da tarde a sessão, nós lá na gestão da Câmara de Vereadores já temos que deixar amanhã tudo organizada para a gente ter o nosso trabalho da sessão. Então aí deu tudo certo, até porque as pautas ainda elas estão devagar, início de ano, não tem nenhuma polêmica em andamento na Câmara de Vereadores, então foi tranquilo. O que eu achei interessante é a noite, né? Deu uma... Circunstancialmente, a primeira sessão às 2h30, nós tivemos um evento no CTG Camaquã sobre a cobertura, né, nós vamos ter na nossa festa junina aqui do São João. Nós tivemos então as invernadas se apresentando e cobertura da Rede Globo ali, fazendo algumas tomadas, e foi bem no dia da sessão. Então, nós, enquanto vereadores, e no mesmo horário que seria a sessão. Claro. Então, naquele momento, foi oportuno que nós conseguimos estar na sessão, né, integral durante o dia, e à noite nós tivemos aquela atividade. Então, eventualmente, também, algumas atividades do município, que geralmente os vereadores não participavam na segunda-feira, então agora abre um elo para que, né, a gente possa também vir a participar. Então, coincidentemente, na primeira sessão, teve uma atividade bem interessante que valeu a pena vivenciar aquele momento, no qual os vereadores tiveram a disponibilidade. Eu, como presidente da Câmara, estive presente, que é uma das questões que eu abordei no meu início do meu mandato como presidente da Câmara, de que, por vontade do vereador, do João Pedro, eu estaria presente em todos os eventos nos quais eu fosse convidado, né, para poder representar a Câmara de Vereadores. Então consegui estar presente neste evento no CTG na mesma data da sessão. Sim. Coisa boa, né? Bom, e a ordem do dia hoje temos o quê? 3, 4? Hoje temos... Projetos? 3 projetos e uma emenda modificativa referente a um projeto, né? Então já conversamos semana passada. Hoje é a segunda discussão do projeto de lei número 15 de 2025, que é uma abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 49.787. Já foi explicado também na sessão que nós, na verdade, estamos devolvendo esse recurso para Dom Feliciano. Então a gente está recebendo
esse projeto de lei para autorizar que o Executivo devolva ao Dom Feliciano R$49 mil. Eles pagaram a mais, no caso. Exatamente. Como é que acontece o nosso termo de compromisso quando a gente faz um trabalho? Já fizemos para TAPES, para Cristal e para Dom Feliciano. Faz um projeto do serviço a ser feito. Nesse projeto vai todos os custos então, que a Prefeitura de Camaquã tem, e a gente só faz o projeto mediante pagamento. Então primeiro paga para depois fazer o trabalho. Então o Dom Feliciano pagou. Na execução do projeto, os custos foram menores do que o estimado. Então, como fechou, acabou o trabalho, levantou-se todos os custos e na previsão, então, Dom Feliciano pagou R$49 mil a mais. Então, nós estamos devolvendo esse recurso para quitar, né, ficar o serviço feito e está quitado. Então, hoje é a segunda discussão referente a esse projeto. Uma outra adequação muito importante também é que institui o Sistema Municipal da Cultura, que é o projeto de lei número 17. Nós em Camaquã já temos o fundo, já temos o Conselho de Cultura, né? E agora a gente precisa criar o Sistema de Cultura Municipal, que é uma nova diretriz para os municípios, para a gente poder, por exemplo, agora vai ter o segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc, né? Então o sistema federativo solicita que as prefeituras tenham o Sistema Municipal de Cultura, aí ele prevendo todas as regras, então, né? E adequando, e nele constando, então, né, o fundo, o conselho e o plano de cultura. E aí, para com isso, né, com fundo, com conselho e com plano, cria-se, então, o sistema de cultura e a gente passa a estar apto para receber os recursos. E sabemos que agora já tem editais abertos, né, para maio, abril. Então, para que a gente possa ter essa adequação e os recursos chegarem até Camaquã, nós podemos ter esse sistema. Então, já é a segunda discussão hoje. Deve ser aprovado por unanimidade pelos vereadores e aí então Camaquã fica resguardada, fica... isso é uma das pautas que eu tive lá no Ministério da Cultura quando fui a Brasília também, e a gente então vamos estar adequado e apto a receber os recursos. E nós temos um projeto de lei legislativo que foi assinado pelo vereador Mano Martins, que previa a obrigatoriedade da instalação das placas informativas contendo números de telefone para denúncias da violência contra a mulher, que é DISC 180, e da emergência policial 190, nos estabelecimentos públicos e privados do município. Então, está na Comissão de Constituição e Justiça que, avaliando ali, fazendo a questão constitucional, né, está solicitando uma alteração, uma emenda que altere a palavra obrigatório para autorizo, né, que é inconstitucional obrigar os estabelecimentos privados, né, mediante ao que buscou a Constituição e Justiça. Eu não faço parte da Constituição e Justiça, estou fazendo aqui uma interpretação do que a gente está lendo aqui, e hoje a comissão vai ter à noite a oportunidade de explicar, então, né, mas o que a gente compreende lendo é que a palavra obrigatória, obrigar os estabelecimentos a colocar o 190 ou 180 é algo inconstitucional. Então seria uma questão de autorizar. Os estabelecimentos estão autorizados nessa questão de conscientização, né, da violência contra a mulher e também da proteção da mulher. Quanto mais espaço nós tiver com o número 180, as pessoas vão poder identificar, e quando tiver um tipo de violência, então de abuso, já vai estar um pouco mais latente na memória de cada um que tem um refúgio, um espaço, fazendo essa ligação. Então, na pauta da sessão de hoje são esses projetos. Sim, sim. E eu estava vendo uma voltada ao agronegócio, digamos, vai ser firmado novamente o contrato, né, da prefeitura com a Asproleite, que é uma entidade importante aí, no valor de R$47 mil, né, que é para subsidiar aí até a parte técnica, né, na bacia leiteira aqui do município. É algo que vai ser lido, eu acho, no projeto, vai entrar na casa hoje. Esse projeto está entrando na casa, ainda não é o protocolo, né, do município é o protocolo do município com a Asproleite. Com a Câmara, né? Então agora vai entrar na Comissão de Constituição e Justiça, e aí então os vereadores vão ter acesso. Ainda quando entra para o expediente, ainda não dá acesso aos nossos gabinetes. Mas o que acontece?
anualmente, todos os anos, desde a gestão do prefeito Ivo, a gente tem esse contrato que vai se renovando, então é só uma renovação. E quando a gente fala em agricultura familiar, por exemplo, eu fui na festa do fumo agora no último fim de semana em Chuvisca, a agricultura familiar, que são os agricultores, as pessoas que ficam no campo trabalhando, e a gente fala muito do êxodo rural, então nós temos que ter uma política estrutural para dar condição para aquela pequena propriedade, ter a sua subsistência, né? O seu lucro para poder investir e melhorar a sua vida, comprar o seu carro, seus móveis, seus equipamentos para fazer o seu manuseio da sua lavoura. Então, essa política pública com a Asproleite é muito em função disso que o governo vem oferecendo o técnico, né, para poder fazer então todo o trabalho de manejo. Neste caso, então, a Asproleite, o nosso manejo do leite, né, com a bacia então da vaca leiteira e tudo mais que originado deste negócio, desse ramo de atividade da cadeia produtiva do leite. Assim como nós temos várias outras, e a gente falou muito da fruticultura, por exemplo, aqui em Camaquã. Quando eu fui autor do projeto de ter a semana do município, no calendário de eventos da Feira da Uva aqui em Camaquã, então os agricultores que trabalham com a uva já prosperaram, foi importante, mas para dar o próximo passo precisavam também de uma assistência técnica, né? Um profissional que vem aqui avaliar a sua lavoura, avaliar as condições de cada propriedade, como é que pode fazer um manejo mais adequado, poder fazer a instrução. E a prefeitura, nesse último ano, também entrou com essa assistência, né? Junto ali com o trabalho com a Emater e tudo mais. Então, como é importante esse respaldo para a agricultura familiar, né? Independente se é na uva, se é na bacia leiteira, de poder ajudar esses pequenos agricultores que, por si só, como uma propriedade pequena, precisa de um conjunto, né, de toda a rede que seja abastecida. Então, a Asproleite faz esse trabalho e a prefeitura anualmente vem renovando, e então nós estamos chegando mais uma vez com essa oportunidade de vereadores acolher esse projeto, e eu tenho certeza também que aprovar. Bom, e outro que deve ser por unanimidade é uma moção de congratulações à Escola José Antônio Neto, né, que está completando 65 anos, de autoria aí do Neco. Sim. Escola José Antônio Neto. Sabe que eu tive, há 2 semanas atrás, Eduardo na escola, né? Então o vereador Neco, ele propõe, o vereador Neco ele é muito sensível aos acontecimentos da comunidade. Eventualmente ele propõe essas moções que são oportunas, né, de parabenizando, reconhecendo alguma atividade, e nesse caso a nossa escola José Antônio Neto. Eu tive visitando há 2 semanas atrás a diretora Clebiane Huguin, né, são acho que 65 anos da escola, né? Eu tive visitando ela, a escola, e compreendendo ali o setor. Então, uma escola de 65 anos já é uma escola antiga, né? E esses prédios mais antigos, essas escolas ocupadas há mais tempo, precisam de uma manutenção e de uma ampliação. A escola José Antônio Neto tem mais de 400 alunos. Então, muitas vezes a gente olha para as escolas aqui em Camaquã e vê, essa escola antigamente ela tinha muito aluno. E aí acaba que a gente vai perdendo aluno em algumas escolas. A escola José Antônio Neto é uma escola que tem 400 alunos, e a sua capacidade física ela está pequena para esse monte de aluno. E a gente sabe que a região ela vem crescendo, então vai estar ficando mais populosa ainda, né? Ali pro Prado, ali aquela região, ela vem aumentando, vem se desenvolvendo mais. Então é um momento, e eu já conversei com a secretária Carmelita sobre isso também, quero conversar com o prefeito Abner após a minha visita à escola José Antônio Neto, da gente, e também foi no aniversário, a escola fez um aniversário com mais de 200 pessoas, entre pais, né, e professores e alunos, de a gente ter um cuidado para fazer essa ampliação. No lado da escola José Antônio Neto tem um terreno, Eduardo. Esse terreno é da Igreja Católica. Então, é um terreno que a Igreja Católica ela não usa, já de décadas, que a gente possa fazer e já houve antigamente um contato referente a isso. Há uma boa possibilidade de a gente daqui a pouco fazer uma permuta, né? Algum tipo de trabalho que a gente possa repassar aquele terreno para a comunidade, já que não tem hoje no planejamento da Igreja Católica fazer uma
uma outra unidade dentro de Camaquã no bairro ali. Então, se não vai ter em curto prazo uma comunidade, a gente pode ajudar a comunidade na educação, né? Ampliando para a escola poder permanecer no mesmo local e ampliando e dar as condições de trabalho, então, para os professores e uma condição importante, digna para os alunos. Que também ali a escola José Antônio Neto, ela vem se destacando, acolhendo também, sob o ponto de vista da inclusão. Os alunos autistas na escola José Antônio Neto, ele tem uma média maior que as outras escolas aqui de Camaquã. Então, para o conjunto de 400 alunos, eu não sei eu te dizer o número de alunos que tem algum tipo de laudo lá, mas tem muitos alunos lá. Por quê? Porque também tem um trabalho de acolhimento, de acompanhamento. Então, parabenizar a diretora Clebiane. E um contraturno, atividades. Os alunos têm a condição, Eduardo, de estar na escola de manhã e fazer uma atividade de contraturno à tarde. E quem tem à tarde tem contraturno de manhã. Mesmo com as condições adversas daqui a pouco da estrutura ser pequena, sim. A escola consegue acolher. Então foi um ambiente muito interessante. Então essa moção ela é muito digna, muito importante, porque a direção e os professores fazem, junto com um círculo de pais e mestres, que é muito atuante também na escola lá, faz um trabalho excepcional. Maravilha. E como é que está a agenda aí para essa semana? Como é que está sendo as tratativas aí junto à comunidade? Eu estava conversando com o Igor, que me acompanha aqui na entrevista, como a agenda ela está muito corrida, né? Eu disse, Igor, até vou anotar aqui algumas coisas que eu fiz para poder passar para o Eduardo. Então, essa semana, para frente, nós temos, até é uma semana atípica, porque pós esses feriados, não tem tantas atividades oficiais no município, né? Mas, por exemplo, do feriado para cá, a gente teve várias atividades que nós participamos, por exemplo, da festa de aniversário da Escola de Antônio Neto. Nós participamos da festa de aniversário do clube da ACAC, aqui do bairro Coab, onde eu sou morador, né? O aniversário do time ali, que tem um histórico muito grande na comunidade. 39 anos, tem mais tempo o time na comunidade do que eu de idade, né? Então é interessante. Eu participei também da Semana Cultural que o Catulo ofereceu ali um troféu Barbosa Lessa para pessoas que defendem a cultura em Camaquã, e eu fui um dos agraciados e que fiquei também muito feliz. A gente vem no primeiro mandato tentando trabalhar um pouco a pauta da cultura, e a pauta da cultura é uma pauta que ela não é vista, né? É um legado que a gente constrói na educação, na transformação da sociedade, defendendo a nossa história, projetando um futuro, né, de consciência na comunidade. E tive no evento Jovem ASIC, aqui teve uma palestra semana passada também na ASIC, do Núcleo Jovem. Participei também como empresário e como presidente da Câmara de Vereadores. Eu fui no futebol da Santa Alta, como comumente eu costumo ir prestigiar, né, o nosso esporte no interior. Participei da festa do fumo em Chuvisca, que neste ano foi uma festa que teve tempo bom, então foi importante, que veio ano passado teve uma enchente no Rio Grande do Sul, bem na semana da festa, então a festa foi cancelada. Ano retrasado teve a chuva, e teve a questão a chuva aqui na nossa localidade, a questão da interdição dos bombeiros também. Então eles vinham há 3, 4 anos remando com a festa do fumo. Agora teve uma festa do fumo interessante e grande. E eu participei no Banhado do Colégio, do CTG Rodeio da Tradição. Gostaria de deixar um abraço aqui à Leila, que é uma das coordenadoras da invernada. A invernada artística do Rodeio Tradição na Banhado do Colégio. No meu primeiro ano como vereador, eu fui procurado para fazer dessas emendas positivas que os vereadores têm, para poder ajudar a invernada, poder pagar um profissional para levar então o ensinamento, né, da dança tradicional gaúcha. E eu não tinha nenhum vínculo pessoal, não conhecia ninguém da comunidade do CTG, mas eu sempre, né, meu mandato tem esse perfil de ajudar muito a educação e a cultura, então ajudei, né? E aí já vem passando 3 anos que a invernada vem trabalhando. E aquelas crianças que estavam 3, 4 anos atrás
começando a invernada, hoje já são jovens, já tem a invernada juvenil, então a gente já vê aquelas crianças já com uma cara já de querendo ser adulto, aqueles adolescentes mais velhos, pô, como passa o tempo assim, né? E o quanto a invernada vem se apresentando bem, sabe, assim, a qualidade que os pais emocionados, a comunidade toda do Banhado do Colégio emocionada com a resposta das crianças, né? E muito bem apresentada. Então a gente plantou uma sementinha alguns anos atrás, podendo dar uma primeira ajuda, e hoje a gente vê a comunidade, os pais, as crianças envolvidas. Então foi muito importante também. Então essa foi minha agenda da última semana, né? E nessa próxima semana a gente tem alguns trabalhos. Eu gosto muito de estar visitando, representando, mas eu tenho uma semana institucionalmente mais calma agora, essa que está por vir aí. Tá certo. E a questão de emendas, assim, até as impositivas dos vereadores, eu não sei qual é o período, assim, de escolha, enfim, e também de deputados, né? Como é que tá os deputados que o senhor representa? Sabe, Eduardo, que o ano passado foi um ano atípico, porque foi um ano eleitoral, né? Então as emendas, elas não poderiam ser pagas só depois da eleição. Claro. E aí as prefeituras, elas têm uma questão que a gente vê que é um pouco de dificuldade, porque imagina, um vereador, nós somos 15 vereadores, se cada vereador der 10 emendas impositivas, são 150 emendas impositivas, que tem que ter todo o critério jurídico, né, constitucional, para ver se está apta. Então, cada secretaria recebe uma emenda, uma é via educação, outra é via infraestrutura, outra é via assistência social. Então, o critério das emendas, elas passa por cada secretaria e depois vem aqui para a Secretaria da Fazenda para poder fazer as liberações. Então, eu até tenho uma pauta que eu preciso trabalhar, eu já procurei a prefeitura e eu quero ir de novo. Tem várias emendas ainda impositivas do ano passado que não foram pagas, mas a gente entende, né, o ano eleitoral, mas que elas precisam ser pagas ainda, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho de acompanhamento. Então eu tenho muitas emendas ainda que eu apresentei que a gente não levou até a comunidade, não chegou ainda até a comunidade. E o ano passado eu ofereci, né, para o município, no nosso pacto ali de ajudar o município, os vereadores da base do governo entraram num pacto de poder ajudar o município. Então a minha parte, por exemplo, da parte da saúde, a gente ofereceu totalmente ao município via Secretaria de Saúde, no meu caso, para o centro de autismo, né? Então, também essa é uma emenda que tem que ser paga ainda esse ano. As minhas do ano passado, que atrasaram para esse ano, as minhas e os demais vereadores. E então, a do ano passado que tem que ser paga esse ano é essa emenda do centro de autismo. É uma emenda que a gente quer buscar ter essa resposta. E referente à minha ida a Brasília, por exemplo, nós tivemos boas sinalizações lá, conversamos muito também pela questão do governo federal. Hoje o Geraldo Alckmin, o vice-presidente do Brasil, né, é do nosso partido, eu tive uma conversa com ele, visitei o Geraldo Alckmin, visitei o ministro Márcio França, e a gente criou um elo de comunicação, porque quando a gente visita Brasília, para além de visitar o deputado, ou o ministro, ou um departamento de relevância, a gente acaba conhecendo, por exemplo, o Igor, o assessor direto, a pessoa que executa o trabalho de cada... Né? Então eu acabei conhecendo nos ministérios algumas pessoas que dão os caminhos, né, para a gente acessar os recursos. Então a gente tem, por exemplo, nós conversamos com a deputada Franciane Bayer, que é a irmã da Lisiane Bayer, que ofereceu para Camaquã o recurso para o ginásio municipal. O ano passado, nosso prefeito Abner, nosso prefeito Ivo, na verdade, né, junto com o nosso vice-prefeito Abner na época, a secretária Carmelita, o diretor de esporte Nenê, nós fizemos um pedido para a deputada prever para esse ano que a gente possa fazer o cercamento de todo o complexo esportivo do ginásio, porque também fizemos o cadastro na prefeitura e eu tive no Palácio confirmando que esse 1,5 milhão para a gente fazer o centro esportivo, né, externo, que vai a quadra de society, vai a quadra
a pista de atletismo, vai um parquinho para criança, uma quadra de basquete. Então tem todo um centro esportivo, projeto do governo federal, que os municípios precisam se cadastrar para se habilitar. Então Camaquã se cadastrou o ano passado e a gente teve a confirmação então, e eu acredito que ainda esse ano nós teremos um complexo esportivo até o fim do ano, se não acontecer nada de problema com a empresa que ganhou. Então, pelo calendário de execução, o dinheiro já tá na conta, né? É só pagar agora. Então, na execução do projeto, nós devemos ter até o fim do ano esse complexo esportivo. E a deputada confirmou. Ela não tinha feito, ela não fez ainda o ofício para Camaquã, porque com a questão das emendas PIX ali, que deu algum tipo de problema, para ter mais transparência, ainda não estava aberto ainda o prazo para fazer. Mas que ela me garantiu, inclusive fez um vídeo comigo lá em Brasília, que vai vir os R$500 mil, né, para poder então fazer o cercamento e o término dessas atividades esportivas externas no ginásio. Então nós vamos ter uma quadra poliesportiva ali de várias atividades importante para Camaquã, para a gente poder oferecer para a comunidade. E no Ministério, Eduardo, é uma porta que a gente abriu ali, o Márcio França sendo do meu partido. Eu conversei bastante com ele sobre a conjuntura de Camaquã e da Costa Doce, para ele poder ter um pouco de entendimento do que representa para nós, que ficamos entre Rio Grande e Porto Alegre, que é uma região deprimida economicamente por um histórico, né, que eu contei resumidamente para ele, mas que agora Rio Grande está voltando com a questão do polo naval, com as 4 embarcações que vamos ter lá em investimento. Então isso vai gerar um fluxo maior, né, de mão de obra, de trabalho e de logística aqui na região. Nós temos também a SMPC, com essa grande indústria aqui da celulose, que também expliquei para ele um pouco das oportunidades que vai acontecer, e que nós estávamos retomando então nossas atividades após as enchentes e as cheias, e falei das importâncias das nossas feiras locais, né, que a gente possa fazer uma parceria do Ministério com as feiras aqui de Camaquã, de algum tipo de fomento. Então já consegui uma porta aberta, né, uma porta aberta para que a gente possa vislumbrar algum tipo de parceria com o Ministério do Empreendedorismo, Pequenas e Microempresas, que é o Ministério do Márcio França. Perfeito. Vamos na expectativa aí com esses investimentos, né? Que vai, de fato, mudar ali a região. Já está bonito o ginásio, né? Mas vai melhorar ainda mais, né? Exatamente. Se a gente voltar no tempo, é difícil quando a gente tem alguma coisa em acesso, a gente acaba talvez, de alguma maneira, não valorizando tanto. Mas há 5 anos atrás, a gente olhava, por exemplo, ali no bairro Olaria para o ginásio, e via um prédio sucateado fechado para a comunidade. A gente ia até a prainha, a gente via um campo de futebol com uma iluminação precária, sem nenhuma iluminação para as crianças brincar na pracinha, sem nenhuma oportunidade das pessoas fazerem algum tipo de lazer. Hoje a gente vê uma prainha revitalizada, onde as pessoas podem andar de bicicleta, de patinete, de roller, fazer suas corridinhas, onde as crianças podem brincar com iluminação, a gente pode levar a família para lá. Agora está calçado, tem uma infraestrutura para poder acolher eventos de grande porte também. E o nosso complexo esportivo, com o ginásio hoje, com uma adequação para receber um campeonato nacional de futsal, que a gente está aí com o nosso time, e com a oportunidade de acolher crianças para projetos sociais, né, de vôlei, de futebol, de handebol, de danças, mulheres que fazem danças ali. E agora o complexo esportivo. E nós temos o Society, que hoje é uma questão que é um dos esportes que mais cresceu nos últimos anos, adeptos a jogar futebol Society. Então nós podemos ter uma quadra Society, né, para a comunidade ali. E tem hoje uma comunidade em Camaquã, que é os atletas de basquete, Eduardo, que não tem nenhuma quadra pública. Quem joga basquete hoje em Camaquã não tem onde atuar. Isso é algo que Camaquã está muito precário também. Então, nesse complexo, nós conseguindo oportunizar essa quadra de basquete, nós podemos, para além de oferecer a quem já é atleta de basquete em Camaquã, nós podemos também ampliar, né, que as pessoas possam ter mais uma oportunidade de esporte dentro do nosso município. João Pedro Gril,
presidente da Câmara de Vereadores de Camaquã, participando aqui, acompanhado do seu assessor, o Igor Garcia. Aí, Igor, bom dia. Saudade da latinha, Bom dia, Eduardo. Não tem como vir aqui e não ter saudade, né? Tá sempre na peleia. Sempre na peleia, tem que ser. Tá certo. Até teve recentemente aí informações da APAI, né? Que você faz assessoria, que é a atividade esportiva lá na Ubra, né? Uma competição que os alunos participaram. Com certeza, Eduardo. Começou na sexta-feira, até tive a oportunidade de apresentar o cerimonial de abertura. A APAI foi com mais de 20 atletas, né? Ao todo quase 1.500 atletas de todo o estado. E a APAI teve um grande desempenho, olha, uma das melhores participações da história da APAI nas Olimpíadas, inclusive com um atleta, né, de corrida que se classificou para a Nacional, que vai competir em Brasília no mês de novembro. Então, diversas medalhas de ouro, de prata, de bronze, uma grande participação da APAI. Maravilha, não, até traga o pessoal aí pra gente. Com certeza, vamos alinhar. Se tiver disponibilidade para amanhã, a gente está aberto aí para acompanhar, né, e divulgar esses resultados aí brilhantes. Perfeito. Valeu. Obrigado, presidente, e até segunda-feira. Até logo mais à noite, né? E depois segunda-feira com seu comentário. Agradeço a oportunidade, Eduardo, e lhe esperamos na Câmara de Vereadores hoje, então, às 19 horas. E a porta da Câmara e da Presidência estão sempre abertas. Uma boa semana a todos. Boa semana.